Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Vocês tenham um bom dia, que estejam no trabalho, estejam correndo tudo bem. Nós estamos aqui para dar as notícias do Mengão. Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio para a gente, beleza? É o seguinte, deixa eu ver aqui. O que nós estamos vendo? Rapaziada, vamos dar uma notícia aqui. É o seguinte: o STJD e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva definem datas de julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, em caso de suposta manipulação de apostas. O que aconteceu? Aquele processo que o Bruno Henrique tem por causa do cartão amarelo que ele tomou contra o Santos vai entrar em julgamento. Está marcado para o dia 2. Um julgamento em que os advogados dele pedem a anulação do processo, porque dizem que o pessoal de justiça lá de Brasília não tem a competência para julgar esse caso. Mas esse recurso já foi negado. Mas ainda assim vai ter uma outra audiência sobre isso aí. Beleza? Lá, ele vai passar por 2 audiências no caso da suposta manipulação de apostas esportivas na próxima semana. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu para a próxima terça-feira, dia 2, a audiência de um recurso do atleta que tenta anular a investigação. Que lá, beleza? Por que eles alegam? Eles alegam que a audiência seja diz respeito a um pedido de agravo regimental que leva ao colegiado o habeas corpus rejeitado no mês passado em decisão individual do ministro Joel William Passerwick. Sei lá que raio de nome que é esse aqui, né? Só Joel tá bom, né? A defesa do atacante alega que a Justiça do Distrito Federal não teria competência para o caso, que deveria ser julgado pela Justiça Federal, o que anularia os atos já praticados. O que acontece com todos esses negócios? Ia prolongar mais ainda o julgamento. O Bruno Henrique tem 34 anos. Se prolongar mais ainda o julgamento, ele joga até o final da carreira no Flamengo. Lá, Passerwick entendeu que o habeas corpus não seria um instrumento adequado para a discussão. Beleza. Lá, agora, o STJD, por sua vez, julgará o caso em primeira instância no dia 4 de setembro. O Bruno Henrique, no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atuar de forma desleal ou fraudulenta com o fim de influenciar o resultado de partida, eventos ou equivalente. A punição está prevista entre 180 e 360 dias de suspensão, além de multa que pode... Eles falaram em 2 anos, mas aqui está falando 360 dias. 360 dias é um ano. 160, 180 é 6 meses. Sei lá. Cada hora as reportagens falam uma coisa, repararam já? Mas é isso aí, rapaziada. Eu torço para que o Bruno Henrique seja inocentado, assim como foi o Paquetá, porque eu fico pensando. Acertaram uma aposta. Quem que acertou? Os parentes dele acertaram, fizeram a aposta de tanto que ele ia tomar um cartão amarelo. Beleza, tá lá acertado. Mas será que eles puxam um BO lá para ver quantas vezes os parentes do Bruno Henrique apostou que ele ia tomar um cartão vermelho ou um cartão amarelo e o Bruno Henrique não tomou e eles perderam o dinheiro? É sério? Não, eu tô conseguindo entender. Vamos supor que eles apostaram 10 vezes lá que o Bruno Henrique ia tomar amarelo. Aí o Bruno Henrique tomou cartão em uma vez e eles ganharam. Conseguiu entender? Aí, não, vamos investigar. Eles apostaram que o Bruno Henrique ia tomar o amarelo e o Bruno Henrique tomou o amarelo e eles ganharam a aposta. Mas e as outras 9 vezes que eles apostaram também e eles perderam? Eles não vão investigar? É disso que eu fico às vezes pensando assim. É igual eu que aí, ó, joguei aqui, ó. De vez em quando eu jogo. Eu ganho uma parte de trocentas vezes, não ganho nunca. Aí eu pergunto, o dia que eu ganhar, vão investigar eu porque eu ganhei? Que só pode perder, não pode ganhar? Deixar só essa dúvida para vocês aí também, beleza? Então vamos lá. O Flamengo acerta a venda de Matheus Gonçalves para o futebol árabe.
Ó, o Flamengo acertou a venda do Matheus Gonçalves, que já estava demorando demais e estava prejudicando a carreira do rapaz. O rapaz está aí, não é aproveitado pelo Felipe Luiz. O Felipe Luiz não aproveita o rapaz. E ele, você vê que ele joga bem, ele já estava ficando desanimado no Flamengo. Beleza? Aí acertou a venda para o Al Hilal da Arábia Saudita, jogador de 20 anos que havia deixado a equipe principal e no sábado foi titular na conquista da Copa Intercontinental Sub-20. Sendo negociado por 9 milhões de euros, 56,9 milhões na contratação atual. Beleza? Além de uns bônus, mas os bônus aqui não falaram qual é o bônus. Ele já tinha uma negociação avançada com o CSKA da Rússia. O acordo tinha diretoria de 7 milhões de euros, mais por 70% de direitos econômicos. Mas o que mais pesou mesmo foi que ele não quis ir para a Rússia. Por causa dos problemas da Rússia e por achar que hoje o futebol da Arábia Saudita está mais relevante que o da Rússia. E tá mesmo, sem contar os problemas que tem lá na Rússia, lá que nós sabemos sobre o negócio aqui. Aquela guerra lá, o caramba lá, né? Beleza? Aí então vamos lá. Vamos passar por aqui. Não, é aqui que eu quero não. Eu quero ver aqui, Samuel Lino, José Boto, olha lá, ó. Então, como nós estamos falando sobre o Matheus Gonçalves e suas vendas, o Flamengo já arrecadou muito dinheiro esse ano com venda. E quais são as vendas lá? Veja as vendas de jogadores do Flamengo de 2025. Fabrício Bruno, valor 7 milhões de euros, 44 milhões de reais. Lá, Carlos Alcaraz foi para o Everton, valor 15 milhões de euros. Bônus de 3 milhões de euros, caso ele cumpra as metas. Lá, Gerson Zenit da Rússia, esse foi à vista, foi no cash. Beleza? Aí teve o Wesley, valor 25 milhões de euros, mais bônus adicionais de 5 milhões de euros, que pode chegar a 30 milhões de euros. Beleza? Agora, Matheus Gonçalves, que chegou aqui, foi por 9 milhões de euros. Beleza? Aí vai lá. Vamos falar pro total arrecadado. 81 milhões de euros. Que dá 57... Que dá 500 e... Pera aí, agora tem... Isso aí mesmo. Que dá 517 milhões, tá marcado aqui, 517 milhões. Por que eu tô aqui viajando? Porque teve um lugar, que acabei de ler agora, que falou em 9 milhões de euros. E aqui tá falando em 8, então eu tô somando mais 1 milhão de euros. Que vai dar uma base de 6, então estão chutando aqui, de 513 para 507, vou chutar aqui, né, 508. Vamos chutar 500, mais 8, mais 6, vai dar 519. 519 milhões de euros. Ainda assim, pode arrecadar mais 50 milhões adicionais por bônus. Olha para você ver. Vamos supor que o Flamengo arrecada esses 50 milhões adicionais. Com mais 519 ou 520. Vai dar simplesmente 570, quase 570 milhões de reais só em venda de jogadores. Em um ano. Em um ano, o Flamengo pode estar tirando 570 milhões de reais em venda de jogador. Aí eu pergunto, quanto é que vai dar no final do ano, no caso o balanço final, o ano que vem, que já que aumentou com a Betano, querendo ou não, esse finalzinho, a camisa do Flamengo vai ganhar um pouquinho mais. Porque a partir de setembro já está valendo. Então já vai ganhar um pouco mais. Então também já vai ganhar, aumentar um pouco mais essa renda. Então nós já estamos batendo em mais de 600. Olha, cara, eu acho que esse ano o Flamengo vai bater um barão em 700, barão em 800, um bilhão, né? Vamos dizer assim, né? Um barão também, 1 bilhão e 800. Sei não, hein? E vamos voltar aqui no Flamengo. O Flamengo bateu 5 recordes estatísticas do Brasileirão 2025 contra o Vitória. São recordes assim que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Lá, o primeiro recorde a destacar é as 2 notas 10, que já foram exaltadas após o jogo. Samuel Lino e Pedro. Antes dele, só o Matheus Pereira. Aí nessa partida, Samuel Lino e Pedro
pela nota do SofaScore, que eles colocam lá umas metragens lá, se você for atingindo, você vai ganhando ponto. Então, eles atingiram nota 10. Antes disso, era o Matheus Pereira, que foi contra o Sport, que teve nota 9.8, que é altíssima também, hein? Aí depois disso, também foi batido por Pedro, o caminhão marcou um hat-trick na goleada. E antes disso, só o Caio Jorge e o Uri Alberto. Caio Jorge contra o Grêmio, o Uri Alberto contra o Internacional, a dupla Grenal tá doída, hein? E agora o Flamengo contra o Vitória, o Pedro contra o Vitória. 3 gols, hat-trick. Aí depois, o Flamengo, quem bateu o outro recorde foi o Samuel Lino, que foi o garçom, dando 3 passes para gols. Aí ele igualou a marca de Alan Patrick e de Georgian de Arrascaeta. Ó. Beleza? Lá. Não, só de Alan Patrick. O Samuel Lino deu 3 assistências, o Alan Patrick deu 3 e o Arrascaeta deu 2 contra o Juventude. Que também deu 2 agora contra o Vitória, né? Não pode esquecer também. Lá. E tem os recordes absolutos de Jorginho em Flamengo, 8-0 no Vitória. Beleza? Lá, vamos lá. Qual foram os recordes de Jorginho? O craque, 132 passos certos no jogo. Beleza? Aí antes tinha sido o Hugo Moura contra o Juventude, que deu 117. Hugo Moura de novo contra o Botafogo, deu 115. Rapaz, o Hugo Moura tá jogando tudo isso? Esse cara é do Flamengo, não sei se vocês lembram. Ele era no Flamengo. Tá bem ele, hein? Aí depois o outro recorde que o Jorginho deu foi que ele conseguiu dar 137 passes. Não, peraí, o que é isso? Recorde são o jogador lá. O craque deu 132 passes certos. 132 passes e o Hugo Moura deu 117 contra o Juventude e 115 contra o Botafogo. Agora foi quando ele tocou na bola. Foram 137 passes, ou seja, errando apenas 5 passes. Aí ele fica bem acima do Hugo Moura, que o recorde dele é 123 passes e ele deu 137. Deu o Danilo 119. Beleza? Lá, e vamos lá para o Samuel Lino. O Samuel Lino foi perguntado qual seria as semelhanças entre o Felipe Luiz e o Simeone. Aí ele falou assim: no time espanhol, não, nenhuma semelhança. Se falar, acho que você vê que o Felipe Luiz tem uma parte mais de garra. Parece que ele trouxe do Simeone por passar tanto tempo, mas de resto, nenhuma. Forma de trabalhar, nem estilo de jogo, nenhuma, disse o atacante. Beleza? Eu também acho bem diferente. Quem vê o Atlético de Madrid jogar, vê que o Atlético de Madrid ele joga bem diferente. Ele joga, dependendo do time, ele joga muito no reativo. Se jogar contra Barcelona e Real Madrid, ele joga no reativo. Se pega na Champions League o Liverpool, o Manchester City, ele vai jogar no reativo. Ele não ataca, ele não propõe jogo. Contra times menores, sim. Contra times mais fracos, sim. Mas contra times que ele sabe que é maior, que ele tem um poderio forte, ele não joga. Lá, José Boto planeja oferecer 1,8 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões para renovar com a Arrascaeta por 2 ou 3 anos. Lá. Nesse ano, o craque recebeu procura de outros times do Catar e da Arábia Saudita. Mas o desejo do meio atacante é permanecer no Flamengo. E fala-se até na decisão dele se aposentar no clube. Renovação do camisa 10. A renovação estava em pauta na diretoria anterior, mas a gestão acabou perdendo as eleições e ficou para essa gestão de agora. Entendeu? Aí, olha lá. Isso, no entanto, acabou não acontecendo. José Boto esfriou as conversas por entender que o Flamengo tinha outras prioridades naquele momento específico da temporada, que foram as contratações que ele teve que fazer. Lá, aproximação para entrar em acordo. Agora a situação mudou, já existe uma aproximação entre as partes. A Arrasca tem contato com o Mengão até dezembro de 2026, do ano que vem ainda, tá longe, viu, filho? Então não precisa pressa também não. E a ideia é que essa renovação aconteça até o fim de 2028 ou 2029. Se for para 29, ele já fica com
contrato mais para 4 anos, ele já está, se não me engano, acho que ele já fez 31. É isso mesmo, ele já fez 31. Então ele jogaria com o Flamengo até quase 35 anos, 34 para 35 anos seria o contrato dele, de 1,8 milhões. Cara, é meio campo, o negócio dele é tocar a bola. Aqui agora vamos dar as manchetes, que as manchetes rápidas. Vamos lá, ó, pra você ter uma ideia. Flamengo supera Grêmio e Inter em números do Brasileirão. O rubro-negro mantém ritmo oscilador, já que tem mais gols que os rivais gaúchos juntos e pode igualar a pontuação combinada do Grêmio e Inter no Brasileirão. Somando os dois, o Flamengo, se ganhar do Grêmio, vai os dois para dar o Flamengo nesse Brasileirão. Tá ruim, vamos dizer que a dupla Grenal tá ruim. Tá ruim. O Flamengo tem interesse em Marcos Leonardo Arlau. Por enquanto, só especulações. Só especulações. Mas ficaremos atentos. Mas mesmo que fique atento, não tem o que fazer. Por causa do julgamento do Bruno Henrique. Porque o julgamento dele já vai ser depois que a janela fechar. Então, irmãozão, se for para contratar alguém no lugar do Bruno Henrique, é só para a próxima janela de início de ano. Esse ano já era. Rapaziada, então essas foram as notícias. Tentei fazer um vídeo rápido, não dá, nunca consigo. Mas deixe seu like, faça um comentário, diga aí o que você acha de todos esses assuntos aí, principalmente do Bruno Henrique, beleza? Se inscreva no canal para dar um apoio pra gente. E qualquer outra notícia mais tarde aí, se for uma notícia bombástica, uma notícia que tenha uma urgência assim maior, a gente volta, beleza? Um abraço para vocês, um bom término do trabalho de vocês aí e bom descanso.